Muito bem, queridos. Bom dia a todos. Bem-vindos. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Uma nova semana começando e necessitamos da presença do Senhor. Ele vai estar por perto. Nós é que precisamos estar perto dele também. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, juntos meditando na palavra do nosso Deus. Bom dia, meu irmão Márcio, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você também, amigo. Hoje nós já estamos nos últimos dias do mês de fevereiro. Como passou rápido, viu? Dizem que fevereiro, Cris, é o mês que as mulheres falam menos. Não sei por quê, né? Mas não é só as mulheres, né? Todos nós falamos mesmo. E hoje é 26, já estamos chegando ao final do mês, né? Breve estaremos ali no nosso encontro e mais um encontro da Madrugada com Deus presencial em janeiro de 2025. A partir de hoje nós estaremos postando informações concernentes ao nosso encontro. Mas aqui estamos nós começando mais um encontro da Madrugada com Deus. E como eu sempre falo, é uma alegria estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E para começar, eu quero convidar para estar conosco em oração a minha irmã Darcy Messena, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Darcy. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Eu sempre falava seu nome errado, Darcy Mercena, mas é Messena. É Mecenas, não tem Mecenas. R. Esse Messena você herdou do seu pai ou de sua mãe? Meu pai. Pronto. Mas não tem nada a ver com mercenário, não, né? Só Messena mesmo. Não, Mecenas era uma família de pessoas lá da alta, É mesmo? é. Isso é uma Mas nós não conquista. chegamos lá, não, nós estamos lá embaixo. Mas na alta do Senhor. Amém, amém, Darcy. Seja muito bem-vinda, viu? Dá um abraço carinhoso aí do meu irmão, meu amigo Carlos. Eu gostei demais da sua camisa, viu? Gostou? Linda. Quero convidar você, Darcy, a nos apresentar a Deus nesse momento de oração, viu? Oremos então. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui em família, uma parte do teu povo, na madrugada, buscando, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Ó Deus de amor e de misericórdia, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelos livramentos, pelo cuidado como um Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque sentimos que estamos sobre a sombra das suas asas. Obrigada, bom Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a cada família aqui representada e aquele que ainda vão assistir pelo YouTube. Que o Senhor os alcance também nas suas necessidades a cada um, meu Pai eterno. Nos abençoa nesse dia e todos os dias da nossa vida, que possamos estar sempre na Tua presença, buscando sempre o Teu poder e a Tua graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu te rogo e te agradeço, bom Pai. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Obrigado, minha irmã Darcy. Deus continue cuidando de vocês, abençoando vocês ricamente. Vamos louvar esse Deus, cantar louvores ao seu nome, pois ele é digno de ser louvado. Vamos relembrar. Isso ali é um momento agora de nostalgia, flashback, como diz os outros, né? Vamos louvar o nosso Deus. Minha vida mudou desde que conheci a mensagem do teu grande amor. E
eu desejo ver teu rosto, tua glória e majestade, e ao teu lado sempre quero andar. Tu és meu Senhor, meu bom pastor, o Cordeiro que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, tu és meu Rei e Salvador. Meu caminho estava escuro, não sentia tua presença, mas tua luz me trouxe a direção. Anelo ver o dia que te encontrarei. Onde estás é onde eu quero estar. Quero estar. Tu és meu Senhor, Meu bom pastor, o Cordeiro que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, tu és meu Rei e Salvador. tu és meu Senhor, meu bom pastor, o Cordeiro que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, tu és meu Rei e Salvador. Tu és meu Rei e Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Dê saudade agora, viu? Essa música aí é da época que eu tinha acabado de entrar na igreja. Uma música bem linda, né? Louvado seja Deus. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Jesus é tudo para cada um de nós. Às vezes eu fico pensando, Márcio, assim, eu penso muito sobre a volta de Jesus. Fico imaginando o rosto dele, não é? A beleza do seu resplendor. E aí, quando eu começo a pensar nessas coisas, eu dou dor de cabeça, né? Porque a nossa cabeça não passou pela mente nem o coração humano que Deus tem preparado. Nós vamos ter surpresa, vai ser maravilhoso ver Jesus. Não, não, não sou velho não, Cris. 59 anos. Estou ficando. Quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Você me ouve? Bom dia, Romário. Sim, sim. Paz e graça para todos. Amém, amém. Você está na casa de mamãe, não, né? Não, eu estou em Itaquara. Itaquara. Quem Maravilha. está na casa de mamãe é só Eliseu. Muito bem. Quero convidar meu irmão Ademir. Eu vi Ademir por aqui. Cadê? Aqui. Bom dia, irmão Ademir. Abra seu áudio, por gentileza. Ele abriu e fechou. Vou abrir de novo aqui. Dá só um toquinho aí e abre. Pronto, irmão Ademir, pode falar. Tá aberto seu áudio. Bom dia, meu Mário. Bom dia, grande família. Bom Família de dia, muito Jesus. bom dia. Seja muito bem-vindo. Quero convidar, eu vi por aqui ela na estante aqui, eu vi Neuza. Foi impressão minha? Ah, não, tá aqui. Bom dia, Neuza. Abra seu áudio, por favor, Neuza. Maria Neuza. Bom dia. Neuza Santiago, viu? Cadê? Tem duas Neuza aqui hoje. Neuza, isso. Bom dia, Neuza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos.
bem? Graça e Eita, paz. amém. Uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Acordei cedo para ir para o médico. Ah, bom, tá certo. Primeiro você passa aqui no médico Jesus, depois você vai para o médico. É, exatamente. É uma alegria ter você conosco, Neuza. Deus te A abençoe, alegria viu? é minha, mãe. Muito bem, queridos. Vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? Irmã Elisama, você nos apresente a Deus o batismo, né? Faz o clamor ao Senhor pelo batismo da chuva cirúrgica para nós aqui, né, na madrugada, e para toda a igreja que está clamando por esse momento. Irmã Demi, apresente ali os pedidos do varal, que foram muitos, vocês viram sábado, né? Muitos pedidos foram colocados ali. E a nossa irmã Neuza, ela vai estar intercedendo por esses 5 amigos que nós estamos orando durante esse período dos 10 dias de oração, tá bom? Ok, Neuza? 5 Ok. amigos. Nós temos aqui várias pessoas que estão orando, você apresenta aí 5 amigos. Se você puder, querido, se quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. Começa por Elisama, depois Ademir, depois Neuza. Oremos em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, estamos muito gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos concede, Senhor, com vida, com saúde, ao despertar, Senhor, nesta manhã do segundo dia da semana, para louvar e agradecer e buscar, Senhor, do alto o poder do Espírito Santo para a nossa vida, Senhor. E peço nesse momento, Senhor, a porção dobrada do Santo Espírito, que a chuva segura caia, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, sobre nós, Senhor, sobre essa reunião desta manhã, Senhor, que tudo que viemos fazer, falar, cantar, ouvir, orar, seja somente, Senhor, para engrandecer e exaltar o teu nome, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, te peço, Senhor, a unção do teu Santo Espírito para a nossa vida, Senhor. Que possamos estar repletos, Senhor, para podermos sair, trabalhar, visitar, Senhor, e mostrar Jesus ao mundo que Jesus está voltando, Senhor. Obrigado por tudo, batiza-nos com o Santo Espírito, Senhor. Obrigado por este maravilhoso Espírito Santo que tu nos concede todo dia, toda manhã, toda hora, Senhor. Só depende de nós pedirmos, Senhor, porque tu está pronto para nos dar, porque essa é a tua promessa, Senhor. Amém, meu Deus. Dar e tu daria, Senhor. Então, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando, Senhor, na tua presença, viemos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença para te buscar em espírito e em verdade. Aqui estamos, Senhor, agradecidos pela noite de descanso que o Senhor concedeu para cada um de nós e poder estar aqui, Senhor, nessa reunião virtual, buscando o poder do teu Santo Espírito, Senhor, na vida de cada um de nós. Pai querido, Pai amado, aqui foi exposto, Senhor, aqui está sendo exposto, foi exposto alguns pedidos, alguns agradecimentos, que foram muitos, Senhor, nós podemos ouvir e assistir nas orações dos irmãos. Pai querido, muitas bênçãos, muitos agradecimentos e muitas solicitações em ajuda, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha visitar esse varal, Senhor. Varal esse, Senhor, que está cheio de clamor. E que teu Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus visite, Senhor, para que todos esses pedidos sejam aceitos conforme a tua santa e justa vontade. Queremos te agradecer, Senhor, pela direção dessa programação. Teu Santo Espírito fale mais alto na vida de cada um de nós, para que nós tenhamos uma manhã tranquila na tua presença. Abençoa, Senhor, todos os componentes que tomam a frente dessa programação. Abençoa a nossa vida espiritual. Pai querido, Senhor, na vida da gente há tantas coisas, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em pleno acordo com os irmãos, te buscando verdadeiramente. Abençoa, Senhor, a pessoa do irmão Márcio, do irmão Mário também, Senhor. As pessoas que tomam essa direção, Senhor, que o teu Santo Espírito habite no coração de cada um deles, para que eles planem, Senhor, conforme a tua vontade, o que nós queremos ouvir, meu Deus. Nos conceda, Senhor, um bom dia na tua presença, perdoa-nos nossos pecados, abençoando nossos planos para amanhã ou depois, Senhor, que é de estar junto, sempre buscando o Senhor verdadeiramente.
concedam o teu Santo Espírito nesta hora. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, grande Pai, Santíssimo Deus, nós nos encontramos nessa manhã porque o Senhor nos concedeu mais uma vez o fôlego de vida. O Senhor me despertou e eu me ajoelhei para orar e ouvi uma voz dizer: entra lá na madrugada com Deus. E eu me levantei e entrei na madrugada com Deus, graças a Deus, porque pela manhã o Senhor sabe que é difícil de não levantar, mas graças a Deus que aqui estou. Eu vou sair, meu pai, para fazer um exame, e esse exame é meio chato, meio complicado, mas eu vou na direção do Senhor, o Senhor vai comigo, e peço aos irmãos também que orem por mim. Nesse momento, Senhor, nós estamos orando por 5 amigos, Senhor. O Senhor sabe, conhece os nossos amigos e as suas necessidades. Eu quero te pedir, Senhor, pelos méritos de Cristo, que o Senhor abençoe esses amigos que estamos orando, que eles possam abrir o coração, Senhor, e receber a palavra de Deus. Que o Senhor os busque aonde eles estiverem, Senhor. Amém. Que o Senhor ajude a eles te encontrar, meu Pai, por favor. Eu sei que estamos na programação dos 10 dias de poder, louvado seja o nome do Senhor. E o teu poder é grande, Senhor, para conquistar e tocar em todos os corações, meu Pai. Ajuda os nossos amigos, Senhor. E nos Amém. ajude a orar com fé a cada dia por eles, Pai. E por todos os nossos familiares. E assim, Deus amado e bendito, nos conceda pela tua graça um bom dia. Que o Senhor esteja pertinho conosco, não nos deixe um só segundo. Que tudo o que venhamos fazer seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. O Senhor sabe do que precisamos. Toma nossa vida nas tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina e vai reinar para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Neuza. Obrigado, irmã Elisama. Deus seja Obrigado, louvado. minha irmã, meu irmão Ademir. Deus continue abençoando vocês. Orem por mim, viu? Estaremos orando sim, Neuzinha. Deus é Vou ter, contigo. vou ter que ser sedada, viu, para fazer exame. Vai dar tudo certo. Amém, meu irmão. Um abraço, minha irmã. Deus contigo, viu? Deus é Abraço para contigo. vocês. Muito bem, vamos entrar em sala simultânea a partir de agora, 10 minutinhos. Vamos lá. 10 minutos para a sala simultânea, onde você terá a oportunidade de orar com um irmão. Muito bem, queridos. Estamos de volta, né? Se você teve alguma dificuldade, depois verifica sobre seu sinal da internet. Mas a sala, assim que é liberada, né, algumas pessoas entram logo, outras ficam ali esperando a porta abrir, mas já está aberta. Mas é assim mesmo. A gente vai ver se consegue melhorar isso aqui também, para que não depende só daqui, né? É sua internet. Se o seu sinal não estiver bom, dificilmente você vai acessar a sala. Mas aqui estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós estamos fazendo, você sabe, o Reavivados por sua palavra. E estamos estudando o livro do profeta Jeremias. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 29. Você já está com sua Bíblia em mãos aí? Jeremias, capítulo 29. Nós temos aqui a presença do nosso querido pastor Robson. Márcio, você também está como co-administrador, tá bom? Se você vê alguém aí querendo entrar, dar uma opinião, é só levantar a mão, gente, que a gente libera o áudio para você, para que a sua participação seja notada. É muito bom que você participe conosco, ok? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. É uma sequência, né? Esse capítulo, ele fala de cartas que Jeremias escreveu
ele não só escreveu uma, né? São várias cartas aqui, né, Pastor Robson? Ele fez Sim. um apanhado É, aqui. ô Mário, Oi, só pastor. fazendo um pouquinho um apanhado do capítulo anterior, que foi o capítulo 28. Pois É o não, capítulo pastor. 28, que é um capítulo curto, ele fala sobre o embate que houve entre Jeremias e o profeta Ananias, aquele falso profeta que disse que em 2 anos iam trazer de volta os utensílios do templo, né? E Deus ia restaurar Israel e tal. E Jeremias, ele até disse, Deus abençoe que realmente daqui a 2 anos isso aconteça, né? Mas não foi isso que o Senhor me falou. Então, essa experiência do profeta Ananias é aquele que esbofeteou Jeremias, né? É aquele profeta que Deus mandou Jeremias fazer um jugo de madeira, botar no pescoço, né? E mandar para as nações, dizendo que todo mundo tinha que se submeter ao domínio babilônico. E se levantaram vários profetas lá, dizendo que Jeremias estava mentindo, que isso não ia acontecer. E até o Ananias pegou o, o jugo que Jeremias tinha feito de madeira e quebrou Quebrou. o jugo. E Deus disse a Jeremias: agora vai lá e faz um jugo de ferro, não é? Que eu quero ver quem é que vai quebrar. Faz um jugo de ferro e volta lá. E diga: assim vai acontecer com todo aquele que não se submeter a Nabucodonosor, não é, o meu servo. E o Senhor disse que todas as nações daquela área, daquela época, iam se submeter à Babilônia. E Ananias revidou e foi complicado. E o resultado de Ananias foi o seguinte: aqui, quando você chega no verso 16, o Senhor amaldiçoou Ananias. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Né? Então, Ananias se rebelou contra o profeta do Senhor e começou a incentivar o povo, a alvoroçar o povo, dizendo que o profeta de Deus estava mentindo. E Quando, o na Senhor, verdade, era ele que estava mentindo, né? e o Senhor executou o juízo contra Ananias. Irmãos, coisa dura é você querer trabalhar, batalhar contra Deus, né? Aí agora eu lembro de dois episódios, né? O primeiro, quando Paulo foi chamado, né? Ele diz assim: olha, diga a ele, mostre a ele que não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Lembra disso? Lembro. Né? Não adianta você querer lutar contra Deus, não. Né? Então, esse é um episódio. E o outro episódio foi aquele lá como é o nome dele? Gamaliel, né? Olha, tenham cuidado. Se esse movimento aí, né, não for de Deus, ele vai acabar. Mas se ele for de Deus, cuidado para vocês não estarem lutando contra Deus. Né? Então, veja, muitos falsos profetas têm se levantado, né? E naquele tempo também, né? Mas a Bíblia nos orienta que devemos ter cuidado quando surgir o profeta para olhar, observar todos os sinais que demonstram se ele é um profeta verdadeiro ou não, né? Porque tem muita gente surgindo por aí, dando uma de profeta e profetizando coisas que depois não se cumprem, né? E o povo continua ainda seguindo esses falsos profetas, né? Então aí tem um bocado de profecia que foi feita aqui no Brasil mesmo, surgiu na época das eleições aí, naquela briga política, um bocado de gente profetizando um bocado de coisa aí que depois não se cumpriu nada do que eles profetizaram. Então a gente deve ter muito cuidado, irmãos, com essas questões de profecia e tal. Vamos analisar quem está falando, vamos analisar os sinais, né? A Bíblia, ela descreve os sinais do verdadeiro profeta e do falso profeta, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo afora, né? Já nos advertiu a palavra de Deus, o apóstolo Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, do cuidado que a gente deve ter. E aqui, no capítulo 29, nós temos, depois de todos esses profetas que se levantaram para contrariar aquilo que o Senhor estava falando por intermédio do profeta Jeremias, Jeremias então resolve escrever uma carta para o povo que estava em Babilônia.
ele escreve uma carta para os exilados. Aqui no capítulo 29 de Jeremias tem talvez alguns dos versículos mais conhecidos do livro de Jeremias também, É. não é? Verso Aqui tem alguns 11, verso versículos bem 12, conhecidos. 13. Exatamente. Você tem aí alguns versículos, mas veja, qual foi a orientação de Deus para o povo que estava na Babilônia? Através do profeta Jeremias, o Senhor manifestou ao povo o que é que ia acontecer. Quanto tempo duraria o cativeiro? Né? Seriam 70 anos. 70 anos. Não vai voltar daqui a 2 anos, não, irmãos. Vocês vão ser levados, vai ser 70 anos que vai passar no cativeiro. Então, muitas daquelas pessoas que estavam indo no cativeiro já idosas, elas não voltariam, né? Não voltariam para Jerusalém. E aí, qual foi o conselho que Deus deu através do profeta Jeremias? Esse texto é interessante, né? Ele aconselha aqui, né? A partir do verso 4, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos exilados que deportei. Olha a expressão do profeta. Aos exilados que deportei, né, para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus está dizendo que o que estava acontecendo ali era a ação dele, através de Nabucodonosor. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Deus usou Nabucodonosor para disciplinar e repreender Israel, porque Israel havia se afastado do Senhor e estava agora sofrendo as consequências da sua rebelião contra Deus. E Deus disse: olha, eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Vocês não vão voltar logo, então, portanto, o que é que vocês devem fazer? Construam casas, morem nelas, não é? Pegue seus filhos, não é? Case com as filhas, tá certo? Arrume marido para suas filhas, esposa para seus filhos, não é? Se multipliquem em Babilônia, não diminuam, continuem tendo filhos no exílio, filhos na Babilônia, procurem a paz da cidade, ou seja, não lutem contra a Babilônia, trabalhem pelo bem de Babilônia, procure fazer o bem nessa cidade, para onde eu desterrei vocês, não é? Orem por ela ao Senhor, para que a sua paz, para que na sua paz, na paz da cidade, vocês também tenham paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não dê ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Tenham muito cuidado, irmãos, com as profecias que estão em harmonia com o desejo do seu coração, né? Porque na maioria das vezes o nosso coração está nos enganando. A Bíblia diz que, o próprio Jeremias diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá, né? Cuidado com aquelas profecias que estão em harmonia com aquilo que você está querendo, né? Nós aprendemos no MASC que geralmente quando Deus fala conosco, não fala conforme o que a gente quer, não é? Geralmente a vontade de Deus está, aliás, a nossa vontade geralmente está numa direção oposta à vontade de Deus. Geralmente nossa vontade está sempre tendendo para um lado que não é. Então vamos buscar escutar realmente a voz do Espírito Santo. Mas é interessante aqui que ele diz, né, que as pessoas deveriam procurar a paz do lugar onde eles estavam, orar por aquela cidade, para que Deus abençoasse, porque era na paz da cidade que eles teriam paz também. E aí vem aqui o que eu falei, né? Assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia, quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí vem a coisa abençoada, irmãos. Irmãos, é isso aqui que a gente precisa entender. Essa é uma coisa que a gente precisa compreender e precisamos crer, não é só entender. Nós precisamos crer que temos um Deus que nos ama, um Deus que quer o que é melhor para nós, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse verso 11 é muito interessante. O verso 11 do capítulo 29 de Isaías, ele é muito interessante. Ele diz que o Senhor... Jeremias. Ou de Jeremias, obrigado, Jeremias.
O Senhor está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de bem, eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, e o que eu quero para vocês é tudo o que deseja o seu coração de verdade, é o melhor para você. Se você conhecesse o que eu conheço, você não ia desejar nenhum outro caminho diferente daquele do que eu escolhi para você. Entendeu, irmãos? Deus escolheu caminhos para nós porque Ele conhece o futuro das coisas, Ele sabe no que vai dar os caminhos pelos quais trilhamos. Então, quando nós nos entregamos para fazer a vontade de Deus, quando nós confiamos no cuidado de Deus, na direção de Deus, depois que tudo acontecer, você vai ver que você não ia escolher um caminho diferente daquele que Deus escolheu para você. Amém. Porque este é o melhor caminho. Este é o melhor caminho, aquele que Deus escolhe. Né? E ele diz, então vocês me invocarão e vão passar a me buscar, e eu vou ouvir. Mas vocês só vão me encontrar se vocês me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando então vocês se converterem de verdade a mim, isso é o que Deus está dizendo para o povo que estava lá na Babilônia. Vocês estão indo para a Babilônia porque vocês não me deram ouvido. Ele vai fazer isso mais na frente, lá no verso 19, ele vai dizer, vocês não me deram ouvidos. Eu que enviei os meus profetas começando a falar a vocês de madrugada, né? Mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso eu estou levando vocês para a Babilônia, para que vocês aprendam a diferença entre servir a mim e servir a um outro Senhor. Entendeu? Deus leva o povo de Israel para a Babilônia para eles aprenderem a diferença que existe entre o senhorinho de Cristo e o senhorio dos homens. O povo de Israel era guiado e conduzido pelo Senhor, mas se rebelou contra Deus, apostatou da fé, escolheram um outro Senhor e começaram a servir ao inimigo, aos ídolos, aos deuses pagãos. E diz, bom, é que vocês querem servir a eles? Tá bom, eu vou dar uma experiência para vocês. Eu vou deixar vocês servirem sobre um reino pagão. Eu vou deixar vocês servirem sobre um rei pagão. Eu vou enviar Nabucodonosor. Ele vai levar você, ele vai dominar você. Vocês vão ver o que é servir a um outro lá. E aí deixou eles irem para a Babilônia, para servirem sob o jugo babilônico. Né? Para eles aprenderem a diferença que faz entre servir a Deus e servir aos ídolos. Né? Mas ele diz, quando vocês estiverem lá, que vocês se converterem, que vocês me buscarem, então eu vou ouvir o clamor de vocês, e eu vou libertar vocês, e eu vou salvar vocês. Né? Então, ele permitiu que o povo passasse por aquele sofrimento para que eles pudessem aprender a diferença entre servir a Deus e a outro, né? E a outro. E aí ele passa a falar do que ia acontecer, né? Porque o povo se rebelou, o povo não quis aceitar a sorte que o Senhor estava dando para eles. E Deus disse, eu abençoarei vocês em Babilônia, vocês se multiplicarão lá. Mas o povo começou a se rebelar. E aí, não é, o Senhor permitiu que viessem agora os falsos profetas. É interessante que Jeremias manda essa carta para a Babilônia, porque ele soube o que estava acontecendo lá. Né? Pessoas estavam se levantando, dizendo ser profeta de Deus e profetizando coisas que o Senhor não disse. Diminuindo o tempo do exílio, dizendo que não, que eles iam voltar e tal. E aí o Senhor permitiu. Né? E ele disse o que iria acontecer. O verso 17 diz que ele enviaria a espada, a fome, a peste. Não é? Ele enviaria contra esse povo exatamente por quê? Porque esse povo estava se rebelando contra aquilo que o Senhor tinha dito. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Não é? E aí, Deus permitiria que eles sofressem. E aí ele agora começa a falar de pessoas específicas. Não é? Aí ele vai falar acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Mazéias, né? Que eram os falsos profetas, que estavam lá querendo animar o povo para voltar quando não era tempo de voltar. Né? E então ele diz o que iria acontecer com estes homens, que ele entregaria
ao rei Nabucodonosor, né? Entregaria na mão dos reis, e ele iria, olha, ferirá diante dele os vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como as Edequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Esses homens foram queimados, porque eles estavam incitando os exilados para voltar antes da hora. O Senhor não estava mandando dizer. E eles estavam criando problemas lá para o rei e acabaram sendo mortos por Nabucodonosor. Então, todos esses sofreram como consequência de sua rebelião. Aqui aconteceu semelhante ao que aconteceu com o povo no Êxodo. Lembra que quando os espias disseram, vamos tomar posse da terra, aí o povo não quis ir. Não, ficaram com medo porque tinham gigantes lá, porque era forte, porque eles não iam ter condição de entrar, de conquistar a terra. Aí Caleb e Josué rasgaram as vestes e disseram, vamos, se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. E o povo não quis ir de jeito nenhum, não vai, não vai, não vai. Aí Deus disse, senão então, já que não quer ir, não vai mais. E não adianta agora, então volte para o deserto. Volta para o deserto todo mundo, e agora vocês vão caminhar no deserto. Aí quando o povo vai para o deserto, não, o povo agora disse, não, pecamos contra o Senhor, não, nós vamos tomar posse. Aí resolveram agora levantar capitães e para ir lá conquistar a terra. Moisés disse, olha, não vão, porque o Senhor não irá com vocês. Vocês foram rebeldes à palavra, vocês não creram na palavra do Senhor. Não adianta ir agora, o Senhor não irá com vocês. Moisés não foi, a arca não foi, mas ele mesmo assim se juntou um exército lá e foram. Resultado, foram derrotados, foram mortos, tiveram que fugir e tal. Mas por quê? Se rebelaram contra a palavra de Deus no começo. Aí Deus disse, então, já que vocês não quiseram me ouvir, então agora o caminho é outro. Aí quando Deus disse assim, aí eles disseram, não, Senhor, nós vamos. Não, agora não adianta, não vá mais não. É sempre rebelião contra a vontade de Deus. E não funciona, irmão. Deus está dizendo, agora é a hora de você ir. Aí você fica, eu não vou, se demora, não crê, incrédulo, aí não faz o que Deus diz para fazer. Aí depois que o Senhor diz aí, não, já que você não vai, diga. Diga, Márcio. O senhor falando da rebeldia do povo, né? Eu me lembro de uma história de uma irmã, nossa, irmã muito missionária, mulher de Deus. Ela estava toda pronta para casar, pastor, com um diácono da igreja. Ela ouviu a voz de Deus nitidamente no ouvido dela, minha filha, não case. Não case. Tudo pronto, pastor, os convidados. Ela ouviu a voz de Deus, ela disse, tirou o negócio de cima e disse, eu não vou casar mais. Deus está dizendo para eu não casar. Aí a família, como é que você não vai casar, minha filha? Tudo pronto, os convidados esperam. Pastor, foi bastar a mulher entrar em casa, o cara disse, a partir de hoje você não é mais crente. O cara era diácono da igreja. A partir de hoje acabou esse negócio de chamar por Deus. Você agora vai fazer o que eu mandar. E ela casou assim mesmo? Então, irmão, quando Deus fala algo para nós, irmãos, e a gente não obedece, é um preço muito alto. Inclusive, você falou, e agora eu lembrei da irmã Elma. Eu não sei se Mário lembra da irmã Elma, que deu palestra para a gente na família ID. Lembra, Mário? Sim, lembro. Que estava tudo pronto para ela casar. Para ela casar, eu lembro. E nos momentos a sós, o Senhor disse, não case. Não foi com ela, na verdade ele não falou com ela, ele falou com o noivo dela. O noivo foi. Dois participavam dos momentos a sós e o Senhor falou com o noivo dela. Não case com ela, não é para casar não, não é para você casar com ela não. Aí ela sofreu muito, foi um negócio sério, mas aí depois Deus falou com ela também, o pastor foi lá e conversou com ela e o noivo disse para ela, Elma, olha, estava tudo certo, mas na minha conversa com o Senhor disse para eu não casar com você, Elma. Aí foi aquele bafafá, aquele negócio todo. Aí ela contou a história pra gente lá, né? Depois, em pouco tempo depois, ela conheceu o que é esposo dela hoje, o irmão Venino. Ele até participa sempre das madrugadas, das vigílias, do MASC, né? Aí pronto. E Deus organizou a vida dela e ela conheceu o irmão Venino, casou com o Venino, está feliz, graças a Deus, vivendo com o esposo dela, tranquilo. Né? Graças a Deus que eles deram ouvidos à voz de Deus, né? Os dois servos de Deus, os dois participando dos momentos a sós,
Mas Deus disse para ele, não case com ela. Deus sabe das coisas, irmãos. Não é só porque duas pessoas são cristãs e servem a Deus que o casamento vai dar certo, né? O Senhor sabe mais do que a gente. Então, se Deus diz para você não fazer, não faça. E depois que você decidiu não fazer, desobedecer a Deus, e Deus disse, então não vá mais por aí não. Já que eu lhe falei para ir, você não quis ir, você não creu em mim, não vá mais por aí, porque eu não vou mais com você. Aí não insista mais em querer fazer aquilo que você ia fazer antes, que Deus disse que era para você fazer, porque se Deus disse que não dá mais para fazer daquele jeito, não dá mais. Foi o que aconteceu lá com Israel e o que aconteceu aqui com o povo da Babilônia, não é? Não era para esse povo ser levado para o exílio da Babilônia, era para ele se converter a Deus, é para ele abandonar suas práticas idolátricas, né? Mas como eles insistiram, né? Eles insistiram no erro, né? Então Deus disse, então, é isso que vocês querem? É adorar um Deus estranho, servir aos ídolos, então, da Babilônia? Então pronto, eu vou levar vocês para lá. Aí depois que Deus disse que ia levar para lá, o povo disse, não, não queremos ir mais não, vamos voltar. Não, agora não, é 70 anos que vai passar lá. Entendeu? Não volta não, vai para lá. Mas aí surgiram esses falsos profetas, né, para querer mobilizar o povo para voltar para a Babilônia. E o Senhor, então, repreende esses profetas, e alguns deles morreram, permitiu que Nabucodonosor, né, punisse alguns deles, e chamou o profeta Jeremias e mandou que Jeremias escrevesse uma carta para o povo, para conscientizar o povo que eles deveriam fazer as coisas lá na Babilônia, ficar em paz na Babilônia, buscar a paz da Babilônia, se multiplicarem na Babilônia, porque eles só iriam voltar do exílio depois de 70 anos. Então eles tinham que buscar a paz de Babilônia e testemunhar lá em Babilônia. Então, aquele ato de Deus, a gente deve entender aqui, irmãos, que esse ato de Deus em permitir que o povo fosse levado para o cativeiro tinha dois propósitos, né? Um deles era para o povo se arrepender, o povo entender a diferença entre servir a Deus e servir aos deuses pagãos, né? E o segundo é para que o povo de Israel tivesse a oportunidade de dar testemunho lá na Babilônia para os babilônios, porque Deus escolheu Israel, mas Deus também era o Deus dos babilônios, né? Deus também tinha interesse de salvar os babilônios, era interesse do Senhor salvar o mundo todo. Lembrem disso, Israel foi chamado para ser luz para o mundo. Eles deveriam testemunhar para as outras nações idólatras. O que aconteceu é que Israel, ao invés de testemunhar do Deus verdadeiro para as nações pagãs, Israel foi atraído e encantado pelo paganismo. Foi o oposto, né? Já pensou? Foi o oposto. Ao invés deles levarem a mensagem da verdade, do Deus verdadeiro, para o povo que tinha deuses falsos, eles começaram a adorar os deuses falsos nos outros povos, né? Então, mas aí, nesse processo aqui, porque quando Deus leva esse povo para o exílio, o povo que vai não é só gente infiel, não. Os fiéis também foram junto. Entendeu, irmãos? Nem todo mundo que estava em Israel era apostatado, não. Nem todo mundo estava adorando deuses, não. Lembre que sempre havia um remanescente no meio do povo, que infelizmente sofria as consequências do pecado da maioria. A maioria se pervertia, aí vinha a punição, vinha a disciplina, o povo era levado para o cativeiro, mas junto com aquele povo que havia se rebelado, haviam aqueles que permaneceram fiéis. Olha o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, Ezequiel, entre outros que foram levados para a Babilônia como consequência do pecado do povo, mas esses aí, eles permaneciam fiéis ao Senhor. E este povo que permaneceu fiel era o povo que ia dar testemunho na Babilônia. Era esse povo que testemunhava diante dos caldeus, foi aquele povo que testemunhou diante dos egípcios, entendeu? Sempre teve um povo que permanecia fiel, mas sofria junto com os infiéis, ok? Sofria junto. Mas o desejo de Deus era disciplinar o seu povo para salvá-lo e dar oportunidade de que esse povo tivesse contato com os babilônios, para que os babilônios também tivessem oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, e como de fato aconteceu isso. Daniel foi para a corte de Babilônia, conviveu ali com Nabucodonosor, e no final da história, Nabucodonosor se converteu pelo testemunho de Daniel. Vocês estão entendendo, irmãos? Cumprindo os propósitos de salvação do Senhor. Aqueles que quiseram, o que ouviram a palavra do Senhor e se submeteram a ela, esses foram bem-sucedidos, bem-aventurados. Mas aqueles que quiseram se rebelar, infelizmente, sofreram, não é?
E o E Senhor o, louvado. o capítulo termina falando da punição que Semaías, não é, sofreu porque se levantou também contra, não é, o que o profeta Jeremias estava falando, né? Então, é, 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 Jeremias, ele mandou dizer assim, olha, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, né? E vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o O Senhor. Senhor. Muito cuidado, irmãos. Eu fico muito preocupado, Mário, quando eu vejo gente dizendo assim, que nada, rapaz. Não precisa devolver dízimo, não, rapaz. Não precisa guardar sábado, não, rapaz. Quer dizer, a pessoa se rebela contra Deus e incentiva os outros a entrarem na mesma rebelião. E ainda Quem tem foi que aqueles, deu pastor, autoridade a você? Eu fico doente, eu irmãos, quando gente também. Eu estou com um que problema na fica dizendo ao igreja. povo que não precisa obedecer mais a Deus, não. Não, não precisa isso, não. Quem foi que deu autoridade a você para você dizer que se você não quer ser fiel a Deus, é um problema seu. Mas quem foi que deu autoridade a você para dizer às pessoas que elas não têm que ser fiéis, que É, elas podem desobedecer a Deus e não vai ter consequência? Isso é uma coisa terrível, fazer os outros errar. Ai daqueles que fizer tropeçar qualquer um desses meus pequeninos irmãos. Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. É o que a Bíblia diz. Para você aqueles pode que fazem até, errar os pequeninos. o ser humano, ele pode até, aquele que se diz servo de Deus, ele pode até não querer devolver o dízimo, mas ele precisa respeitar a decisão de Deus. Ele não é obrigado a fazer isso, mas ele também não pode disseminar as suas ideias. Eu estou tendo um problema aqui na igreja, que ele saiu agora, estava aqui conosco, de um irmão que ele, de vez em quando, ele se levanta contra o espírito de profecia. E eu É perguntei, amigo, brincadeira. no dia do voto, você não disse que cria? E por que agora está se rebelando, falando coisas que não? E ele está chateado comigo, porque eu proibi, pastor Robson, eu proibi, se ele não canta aqui. Enquanto ele tiver com esse pensamento, essa atitude, ele não, e ele quer cantar, ele não canta. Ele precisa se retratar, reconhecer, porque senão vira bagunça, pastor Se Robson, arrepender e se converter, e se porque converter. isso é uma influência ruim, porque acaba contaminando outros, né? Com essas ideias absurdas, né? Diga, É Márcio. complicado, amigo. Pastor, ô meu irmão Mário, enquanto a pessoa, por exemplo, ele não aceita e ele fica na dele, É, é uma coisa. é uma coisa. Mas quando ele abre a boca para falar contra, aí, meu irmão, aí a igreja precisa tomar uma atitude, não é Pronto, isso, pastor? foi o que eu É. fiz, Márcio. Ele começou a disseminar. Ele começou a disseminar. E ele chegou ao ponto, pastor Lopes, ele disse, se enquanto ele estiver aqui, eu não entro. Ó, não posso fazer nada. É. Eu vou conversar com Paciência, ele. né? Paciência, né? Paciência. Fazer o É, quê? A palavra de Deus, amigo, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Quando o Senhor diz que é assim mesmo, não tem o que conversar, né? olha, resumindo aqui para a gente, a lição desse capítulo 29 é o seguinte: tenha muito cuidado com o profeta a quem você está dando ouvidos. Tenha muito cuidado. Então vamos comprovar de que realmente esse profeta é um profeta de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado, não é? Então quando você vê um camarada pregando aquilo que agrada ao seu coração, aquilo que não toca em nada, não lhe incomoda em nada, desconfie dessa mensagem, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa e geralmente o verdadeiro profeta vai trazer uma mensagem dura para nós, uma mensagem de arrependimento, para nos levar de volta para Deus. Mas quando um profeta tem uma mensagem que vai acalentando aquilo que você gosta, não tem problema não, meu irmão, Deus é assim, não sei o quê. Quando você vê muita melosidade, muita coisa para agradar o seu coração e os seus desejos, desconfie. Essa mensagem fofinha, light, é Essa perigosa. mensagem fofinha, essa mensagem cheia de muita coisa para agradar, para acariciando o nosso ego e favorecendo nossas vontades. Tenha cuidado com esse negócio que alguma coisa está errada. Amém. Nós não Obrigado, somos fogo pastor. que se cheire, não. Não é Nós não somos fácil. essas peças que prestem, não. Então, quando as coisas começam a agradar muita gente, a gente tem que desconfiar, irmão, porque a palavra de Deus, ela é
para levar a gente para o arrependimento, para uma mudança de Uma vida. verdadeira conversão, né, pastor? Exatamente, é isso aí, Deus Márcio. disciplina por quê? Porque Ele ama. Imagine Deus tem Deus, misericórdia de nós. Deus olhando a gente fazendo um monte de besteira e diz, não, filho, eu sou misericordioso, né? Não, Deus olha, filho, você está errado. Se você continuar, você vai sofrer isso, isso, isso. Não é Deus punindo, mas Deus adverte para que você não passe por aquilo. Você acha, Exatamente. queridos irmãos, que Deus queria que o povo fosse para o cativeiro? O povo foi para o cativeiro por causa da rebeldia a Deus. Então, não, você não quer ir? Então vá. E a ordem foi clara: cresçam lá, plantem lá, construam lá, casem seus filhos, casem suas filhas, porque é 70 anos, irmãos, não é brincadeira. E olha, irmãos, a palavra de Deus, ela não nos deixa em trevas em momento nenhum. Ela é luz para a nossa caminhada. Não é à toa que o Salmo 119 diz isso, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Verdade. Nós vamos encerrar, pastor, cantando um hino que fala justamente isso, né? Tua palavra é vida. Vamos lá, que já começou lá os 10 dias, né? Vamos lá, vamos cantar, Vamos lá para a gente encerrar e participar com os retornar irmãos da daqui. Central. Vamos lá. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Quer caminhar tranquilo, seguro, sem problemas? Siga a palavra de Deus. Ela é luz, é o caminho, é exatamente aquilo que nós precisamos, porque é o guia, é o mapa, é a bússola que Deus nos deu para seguirmos na orientação certa. Mantenha firme-se na palavra do Senhor. Não dê ouvidos a vozes estranhas, os falsos profetas modernos, que só pregam, só profetizam coisas boas. Deus tem coisas boas para nós? Tem. Mas se tivermos rebeldia, se tivermos vivendo um período de rebeldes, Deus permite a dor para que a gente volte para Ele. Deus é a única esperança para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Grande explanação o Senhor nos trouxe nesta manhã para nos ajudar a permanecer firme na palavra do nosso Deus. Muito obrigado, Pastor Robson. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando como oração, amigo.
Louvamos o teu nome, Senhor, por mais uma madrugada que o Senhor nos despertou para estarmos aqui orando, clamando e também estudando a tua palavra. Em nome de Jesus, suplicamos que nos batize com o teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa busca cada dia, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, a fim de sermos usados como vasos de honra nas tuas mãos para levar este evangelho a outras pessoas. Toma sob teus cuidados cada um dos seus filhinhos que aqui estivemos na madrugada contigo. Toma em tuas mãos cada pedido que foi mencionado aqui, no geral e também nas salas simultâneas. Que o Senhor, com a tua mão poderosa, opere para o bem do teu povo, realizando conforme a tua vontade aquilo que necessitamos, Senhor. Nos entregamos sob teus cuidados e oramos para que o Senhor nos deixe sempre alerta a respeito dos falsos profetas, das mensagens que não têm fundação ou fundamento na tua palavra, para que nós possamos estar sendo guiados sempre por um assim diz o Senhor. Amém. Portanto, nos toma em teus braços, que possamos dar ouvidos aos teus profetas para prosperarmos em tudo o que fizermos, Senhor. Guia-nos, portanto, nas atividades deste dia. Nós nos entregamos sob teus cuidados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um ótimo dia para vocês, que a paz e a graça do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre cada um de nós. Um grande abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.